A paz do Senhor! Estamos começando o podcast Eu Amo o Ministério Infantil. Que bom ter você conosco. Hoje estaremos entrevistando a tia Michele. Ela tem um testemunho especial e é quem nós vamos conversar agora. Olá, Michele! Olá, tudo bem? E você? Graças a Deus. Que bom ter você aqui conosco. Ai, obrigada por essa oportunidade de estar falando um pouquinho, né, desse tempo que a gente está vivenciando aí nesse ministério tão maravilhoso. O Ministério Infantil, ele tem muitos detalhes, muitas preciosidades de Deus, porque nós vivemos em um tempo muito perigoso para as crianças, são bombardeados de todos os lados. E por isso Deus tem esse carinho de estar levantando tantas pessoas para estar estendendo as mãos para os pequeninos. E você, como uma ferramenta que Deus tem levantado também nessa geração, nos conta, Michele, primeiramente como iniciou a sua caminhada de fé. Como que foi o teu encontro com Jesus? Porque eu sempre falo, a gente só pode falar para as crianças de uma experiência com Jesus quando nós já temos uma experiência. Então, esses dias atrás eu comecei a pensar como mesmo que foi esse início meu, né? Como que começou tudo? E eu comecei a refletir e eu parei para pensar exatamente isso. Começou do meu encontro com Deus. Porque eu nasci num lar cristão, né? Então, automaticamente a gente já pensa, já conhece Deus, já sabe tudo sobre Deus, mas não é assim. Então, quando eu tive uns 9, 10 anos, eu já frequentava a igreja com os meus pais, mas eu nunca tinha tido nenhuma experiência com Deus, então eu realmente não era crente, eu era uma frequentadora de igreja. Aí, quando eu tinha dos 10, 11 anos, a gente mudou de igreja, e eu lembro que eu amava estudar a lição durante a semana, eu amava decorar o versículo para eu chegar lá e falar o versículo. Nossa, como aquilo me atraía, assim, eu ficava a semana toda. Aí, conforme foi aumentando, né, assim, foi passando algum tempinho, eu já fui indo para outra classe, eu lembro que o versículo para decorar já não era mais o versículo, era o capítulo. Aí eu até falava, mas como que eu vou decorar o capítulo? E daí a minha professora falou assim, mas o que você acha de você escrever numa folha e pregar na parede onde você, quando você tá lavando a louça, tá fazendo suas coisas, você vai lendo ali, você vai decorar. E eu fiz isso, sabe? Eu era assim muito empenhada, eu queria ler a Bíblia, eu queria saber, pra no dia que chegar lá no dia da escolinha, né? Eu queria estar sabendo a história já, eu não, sabe? Pra eu ainda poder aprender mais, pra eu fazer a pergunta. Então eu já queria durante a semana estudar aquela lição pra eu chegar lá sabendo. Então ali me tocou pra eu querer saber mais sobre Deus, pra eu querer estar mais perto de Deus. E foi exatamente uma fase onde eu passei por como se fosse uma depressão mesmo. Eu não posso dizer que era uma depressão, assim, com precisão, porque eu não fui diagnosticada pelo médico. Mas eu sinto que era uma depressão porque hoje, quando pessoas contam os sintomas que eles têm, o sentimento que eles têm na depressão, eu lembro que era o que eu sentia. Então, me faz eu pensar que eu também senti isso. E eu tinha ali eu lembro que com 9 anos eu já comecei a ter alguns sintomas, mas eu nunca falava pra ninguém. Com 10 anos, 11 anos, foi o momento em que eu comecei a sentir mesmo, e essa depressão foi que eu sentia muita dor no meu peito, e aquela dor assim me consumia, e eu chorava no meu quarto escondida. Eu nunca contei nada pra ninguém, nem pra minha mãe, eles nem sabiam disso, eu fui contar agora, depois de adulta pra eles. Me trancava no quarto, chorava, só tinha vontade de chorar. E uma dor muito grande no meu peito. E eu lembro que quando ia visitas lá em casa, eu me sentia muito sozinha. Quando ia visitas lá em casa, eu já ficava assim, com aquele medo. Daqui a pouco eles vão embora, eu vou ficar sozinha de novo e aquela dor vai voltar. Então eu comecei a viver pensando só nessa dor, que eu não queria sentir ela, mas eu ia sentir, e daqui a pouco chegava aquela dor e eu sentia, e eu chorava no meu quarto e assim ia. Aí foi passando o tempo, quando eu tinha uns 12, 13 anos, mais ou menos, eu comecei a ter vontade
de ter pensamentos suicidas. Porque quando via vir aquela dor, comecei a pensar, eu não quero mais sentir isso, eu preciso acabar com isso. Porque era o inimigo que falava isso pra mim, né? Ninguém pode saber isso. Mas hoje eu consigo entender com clareza isso, mas naquele momento não. O inimigo, ele não conhece pensamentos, mas ele já tem muitos anos, né, de criação, milhões de anos, digamos, e ele conhece todos os seres humanos que já passaram pela Terra. E ele, pelo fato assim, do desenvolvimento da pessoa, o interesse que a pessoa tem pelas coisas de Deus, ele já analisa essa pessoa, se eu não bloquear esse chamado que essa pessoa tem, eu vou tentar trabalhar na fraqueza que essa pessoa tem, para ela não cumprir um grande propósito, porque ele já enxerga na pessoa algo, não que ele tenha o conhecimento como Deus, mas só pela vivência dele na Terra, né, de atormentar os seres humanos, ele já quer destruir um grande projeto, assim como ele tentou com o próprio Moisés, né, ainda quando era bebê. Isso mesmo. E quando a gente é criança, você não tem entendimento das coisas, é mais fácil, né? Porque tudo isso que eu pensava era da minha cabeça. Eu achava que era eu quem pensava isso. Meu pai chegava em casa, ainda bem que meu pai chegou em casa. Quando ele saía cedo outro dia, meu Deus, meu pai vai sair. Eu comecei a ter medo da morte. Aí quando aconteceu isso na minha vida, e eu lembrei, mas eu tenho medo da morte, eu não quero morrer. Eu lembro que eu comecei a estudar sobre a morte, porque eu queria gostar da morte. Porque na minha cabeça eu queria me encontrar com a morte, mas eu tenho medo da morte. Quem falou isso pra mim? Ninguém falou isso. Foi algo que foi assim, o inimigo trabalhando em mim mesmo, porque eu sozinha não ia pensar tudo isso. Mas assim, pra concluir esse momento, eu amava estudar a Bíblia, eu amava aprender de Deus, mas eu ainda não tinha tido um encontro com Deus, né? E eu passando por essa dificuldade, que o inimigo já sabia que era a minha fraqueza. Eu ia fazer 12 anos, nós se mudamos do lugar que a gente morava e fomos para um outro bairro, que é o bairro que eu moro até hoje. Quando a gente foi para lá, eu comecei a frequentar outra igreja. E o que aconteceu? Lá nessa igreja, um dia, num culto, uma pastora estava lá e na hora do culto ela recebeu a oportunidade e ela falou para mim: peço que essa igreja ore por essa jovem, porque o inimigo está colocando nela pensamentos suicidas. Eu comecei a chorar, um choro assim, que era aquele choro, acho que aquele desabafo que eu precisava chorar, porque eu não conseguia parar de chorar, o culto inteirinho eu chorei, e era um choro de tristeza. Eu acho que Deus colocou pra fora mesmo de mim toda aquela tristeza. Aquela dor, exatamente. O que aconteceu? Após esse momento, a igreja toda me abraçou. E todo mundo começou a me apoiar e conversar comigo. Todo mundo mostrou preocupação. A partir dali, hoje eu consigo entender isso, né? A princípio parecia uma vergonha porque Deus colocou luz nas minhas trevas, sabe? Mas foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, porque foi ali que eu comecei a buscar, que eu comecei a realmente querer mudar. Eu lembro que nesse período mudou o nosso pastor, e esse pastor era muito de oração, e ele fez uma campanha das 7 às 7h30, e eu comecei a frequentar aquela campanha de oração. Nossa, a partir daí tudo foi mudando, a partir daí fui tendo encontro com meu Deus, porque aí eu comecei a ver, eu não quero morrer mais, sabe? E eu quero viver, e eu quero aprender desse Deus, e eu quero estar a partir dele, né? Ele falou, ele se importa comigo. O quanto Deus fez através desse livramento e demonstrando o grande amor dele por você. E também, nesse processo que você começou a chegar mais perto de Deus, você começou a se dedicar a Deus em algumas áreas. Qual foi a primeira área que você começou a se dedicar a Deus quando você teve esse encontro e começou a se aproximar de Deus? Foi de ler a Bíblia, né? Eu lembro que eu li a Bíblia num ano e eu eu ia nas orações, daí eu já fazia consagração e já lia a Bíblia. Então foi um momento assim que eu aprendi
a buscar Deus mesmo, de forma que eu não tinha esse entendimento antes, né? Comecei a orar mais, comecei a fazer jejum, aprendi a fazer jejum e comecei a ler a Bíblia, a ler a Bíblia, a ler a Bíblia. E eu lembro que foi nesse período, eu tinha 13, 14 anos, então eu tinha já crescido um pouco, já entendia, e eu queria me batizar. Quando me batizei com 14 anos, o pastor me chamou se eu queria ser professora das crianças. Até então eu nunca tinha pensado nisso, não tinha ideia, até porque até um tempo atrás eu participava do grupo das crianças, né? Então eu nunca tinha pensado nisso. Mas quando ele falou isso, eu aceitei, sabe? Eu não pensei duas vezes. Eu quero fazer alguma coisa pra Deus, não, né? Nem sei como que vai ser, como que é isso, mas eu quero. Então eu tava ali com o meu coração disposto, sabe? Como eu tava mais pertinho dele, então o que ele me chamasse pra fazer, eu ia querer fazer, né? Então, e daí iniciou aí, eu tinha 14 anos quando eu comecei no Ministério Infantil. E eu lembro que a gente começou, reunia as crianças no sábado, chamava eles pra ensaiar, e o que a gente vai ensaiar? Eu lembro que naquele tempo eu não entendia muito de fazer gestos, essas coisas. Eu comprei um CD infantil e copiava as músicas, as letras das músicas, e eu ensinava eles a letra das músicas. Então nós cantávamos as letras das músicas. Passando um tempo, mas tá muito parado só cantar as letras das músicas. Vamos fazer um gesto? Vamos fazer alguma coisa? Houve uma época em que as crianças cantavam, como você falou, só cantavam, né, paradinha, porque era a cultura da época. As coisas foram mudando, a mídia foi aparecendo, as novas tecnologias, e com isso a igreja foi aproveitando as novas tecnologias também para estar ensinando as crianças de uma forma que mais oportunidades, né? E agora a época das crianças de hoje, elas têm toda uma novidade pela própria avanço, né, da tecnologia, e dentro do avanço da tecnologia a gente vai aproveitando aquilo que a gente pode trazer para a igreja também, porque não é tudo que você pode trazer, né? Porque tem coisas que você traz, vai desvirtuar as coisas de Deus. Então a gente, tem todo aquele temor, né? Vou trazer isso, vai agregar alguma coisa na questão do ensino da palavra de Deus, né? Então, a gente tem que aproveitar toda essa gama, né? Porque é a inteligência que Deus deu para o ser humano, né? Mas ao mesmo tempo que você aproveita, você também tem aquela questão do temor de Deus, né? Que é o princípio da sabedoria, e pede para o Espírito Santo: Senhor, isso vai ser agradável a Ti? Porque não é as pessoas que eu quero agradar, não é as crianças que eu quero agradar a Deus. Porque trazendo a palavra de Deus para as crianças. E todas essas coisas eu vejo como presente de Deus para essa geração. Porque é uma geração que Deus tem levantado muitos professores, Deus tem levantado muitas pessoas com dinâmica, com ousadia, trazendo coisas preciosas, né? E a gente tem que saber viver cada tempo que Deus nos concede. E é um tempo precioso, né? Então é especial isso que eles estão vivenciando. Era especial o tempo que a gente também teve. Era especial. Do jeitinho nosso, mas era especial. Da minha época, da tua época também. Era um jeito diferente, mas era especial, né? Porque você conheceu a Deus. E da época deles agora também é especial. E a gente vê que quanto mais recurso tem, parece que as pessoas menos aproveitam. Porque na época que a gente tinha menos recursos, a gente aproveitava mais, estar na igreja, aprendendo. Hoje, com tantos recursos, os pais deixam as crianças em casa e vão para a igreja, ou o momento que tem algum momento com as crianças, não levam as crianças, perdem a oportunidade. Hoje que tem tantos recursos, tantas formas, tem coisas coloridas, bonitas, e parece assim que não há um aproveitamento como tinha naquela época, né? E quanta coisa rica nós temos hoje. Quando você teve esse chamado para o Ministério Infantil, com todas essas dificuldades, e mesmo assim você usou de criatividade para começar algo diferente. Eu lembro que o que abriu minha mente mesmo foi quando eu tinha 18 anos, que eu fiz o EPED, né, tia Regina. Nossa, aquilo ali abriu a minha mente. Ela mostrou ali uma expansão de coisas que a gente podia fazer, e visual, e a maneira de contar a história, e gestos, e músicas, e nossa, aquilo ali, sabe, um presente. E me conta, a partir desse trabalhar com as crianças, também você começou a ministrar
para as crianças em diversos lugares. E o que isso tem trazido para você de crescimento espiritual e de aprendizado? Eu acho que quanto mais você aprende, mais você se torna dependente de Deus. Mais eu dependo dele, mais eu preciso dele. Se não for ele, se ele não me conduzir, se ele não for na minha frente, eu não vou conseguir, não vou dar conta. Eu posso estar com o material inteiro preparado, as músicas, saber os gestos, saber. Se ele não for na minha frente, as coisas não acontecem. E também, nesse processo, surgiu uma personagem. Sim, uma personagem muito especial, que é Tutela. Tutela vem da palavra tutelar, né, que significa amparar, cuidar, zelar, acolher. Quando surgiu a tutela, foi um período muito importante da minha vida. Eu vestia ela, realmente me tornava assim como uma criança. E eu lembro que eu entrava na igreja e realmente era uma outra visão de quando você é professora do que quando você é uma personagem. Você se sente igual criança e eu consegui entender as crianças melhor do que eu sendo a professora ensinando. Então eu percebi que era um trabalhar tanto assim no coraçãozinho das crianças quanto no meu. Então, e eu lembro que dentro da minha casa fez muito sentido a tutela, né? O Samuel com 3 aninhos e ele falava assim: mãe, você pode vestir a tutela, por favor? Daí eu ia lá, me vestia e eu vinha conversando de tutela com ele e ele falava: senta aqui, tutela, eu preciso te contar uma coisa. E ele me contava coisas que eu sendo mãe ele não contava. E eu sendo uma tutela, uma personagem, ele tinha confiança de conversar. E eu via que Deus trabalhava tanto dentro da minha casa como fora. A gente foi uma vez, né, que a gente viajou para Maringá. Verdade. E aí o menininho, ele tinha assim, um menininho grande já, uns 8, 9 anos, ele me olhou vestido de tutela, eu tava esperando pro lado de fora pra entrar na igreja, ele me olhou e falou assim: eu nem ligo pra você, você só é uma mulher vestida com uma cabeça. Aí eu peguei e abracei ele assim, ele meio arredio, né? E eu entrei lá dentro da igreja, conversei com as crianças, né? Me enturmei com as crianças, que é isso que a tutela faz. Ela se enturma com as crianças, tipo, eu sou como você, né? E converso com as crianças, cantava e tal. Encerrou meu momento ali, eu fui sair da igreja. Quando eu fui sair da igreja, aquele meu piazinho correu e me abraçou. E ele me abraçou e não queria me largar, sabe? E tipo assim, Deus falou comigo assim, tipo, essa imaginação das crianças tá muito deturpada hoje. Porque mesmo sabendo que é um personagem, que é alguém vestido de personagem, é um carinho para eles. Sim, eles realmente se sentem assim acolhidos, diferente do que quando a gente sai adulto, né? Então ele se sente ali acolhido, ele se envolve e a imaginação deles flui de um jeito que é diferente. E também você pode falar pra gente sobre o canal que a tutela tem. Isso! Como era pandemia, né? A tutela surgiu e a gente ainda tinha pouco acesso para poder visitar e tal. E a gente começou a gravar uns vídeos. Então a gente fez o canal no YouTube e começou a gravar uns vídeos. Não tinha tanto acesso, assim, não tem tanto acesso assim. Mas eu acredito que ele alcançou, né, ali, naquele momento, o que precisava ser alcançado. Porque Deus não faz nada em vão e eu acredito que tudo tem um propósito, né? E nasceu o canal da tutela por conta desses vídeos que a gente queria gravar e vinha palavras no meu coração que eu queria falar e a gente gravar. A gente combinava, eu lembro, Marina, que dia que a gente pode gravar, né? Ou você falava, viu, a gente podia gravar um vídeo tal dia? Podemos. Até chegar o dia de gravar, vinha palavra no meu coração e eu ia me vindo mais assim, sabe? Ia me vindo mesmo assim palavras e tal, e um dia eu parava, começava a escrever tudo aquilo e virava a história que a tutela ia contar na próxima gravação. Então vocês que estão assistindo ao podcast, podem também estar acessando aí o canal da tutela, deixar lá na descrição para vocês. E agora, falando da outro personagem que surgiu, o André. Isso, então do Samuelzinho, né, meu filhinho, esse que sempre foi muito fã da tutela. Um dia ele simplesmente falou assim: mãe, eu também quero ser um boneco como você, né? Como a tutela, eu quero ser um boneco também. E eu olhei pra ele e falei assim, ó a imaginação do adulto. Olhei pra ele e falei assim: filho, um dia você vai ser, né? Um dia quando você crescer, você também vai ser. Claro que você vai ser.
E aquilo ficou no coraçãozinho dele, ele não me respondeu nada. Passando uns dias, ele falou assim, mãe, por que eu tenho que esperar eu ser adulto pra eu ser um boneco? Por que eu não posso ser um boneco agora, que eu sou menino? E daí eu olhando assim, assim, ai, não é tão fácil assim as coisas, né? Eu falei pra ele assim, filho, então, tá bom, se você quer ser, a gente vai dar um jeito. Vai pedir pra Jesus, então, pede pra Jesus te dar dar uma condição pra nós comprar, então, essa cabeça que você quer comprar. Eu falei assim, então, filho, vai orar. E eu já imaginando que ele ia orar quando a gente fosse dormir, porque sempre antes de dormir a gente ora. Falei assim, então, quando você for orar, você ora pra Jesus. Jesus, me dá condição que eu quero ser um boneco também. Jesus, ajuda a gente, dá um jeito aí pra que eu consiga ser um boneco também. Ele falou, então tá bom, mãe, mas eu já vou orar agora porque eu tô muito ansioso. E ele foi no quarto orar e ele falava assim, Jesus, eu também quero ser um boneco e eu quero que a minha cabeça chegue logo, tá bom, Jesus? Amém. E essa foi todos os dias que eu chegava em casa do trabalho, ele ia abrir a porta e já me olhava, chegou a minha cabeça? Chegou a minha cabeça? Chegou a minha cabeça? Falava assim, Samuel, você precisa ter paciência agora e confiar. Jesus já falou que vai te dar, uma hora vai chegar. E não demorou, né, Marina? Veio super rápido até. Eu lembro que chegou rápido, porque a gente imaginou que demoraria bem mais. E chegou super rápido e um dia aconteceu o que ele tanto esperava. Eu cheguei no trabalho, ele abriu a porta. O que a mamãe trouxe pra você? É a minha cabeça. Tipo, ele não pensou, ele já sabia o que era. E ali ele colocou a cabeça e eu já falei pra ele, falei bem assim, mas e aí? Que nome vai ser esse personagem? E ele falou assim, é André. Tipo, ele já sabia, ele já, né? Na hora, assim, já surgiu. E ele já gravamos um vídeo, né? Eu sou amiguinho da Tutela. Coisa mais fofa. E ele tem ajudado você também, como personagem André, nas igrejas. Isso, e até uma coisa assim bem importante, porque eu falo assim pra ele, Samuel, nós recebemos um convite pra gente ir numa igreja, né? Tal dia a gente vai ir. E você vai querer ir? O André vai? Então, assim, porque eu nunca quis, assim, eu ficar, você tem que ir, ou algo parecido. Porque colocar uma responsabilidade sobre uma criança, que não é responsabilidade deles, né? Então, não dá, tem que trabalhar eles sendo criança, né? Fazendo o personagem, mas sendo criança. Isso. Agora já faz 3 anos daí que tem a Tutela e já tem o André, né? Eu queria ser um personagem. Pense aí, que boneco que eu poderia ser? Chamado pra toda a família. E aquilo que ela falou, tipo, já veio no meu coração, tá? E a resposta do que eu tinha perguntado pra Deus. Só que eu também não queria já forçar. Eu olhei pra ela e falei assim, filha, nesse próximo domingo eu tenho um convite. O que você acha de você ser a Tutela nesse domingo? E você já tem uma experiência, como que é ser um personagem, ver se é como você pensou. Esté, e aí? Como que foi, né? O que você achou dessa experiência? Como que foi tal? Ela olhou pra mim e falou, você quer saber se eu quero ser a Tutela? Mãe, eu quero ser! Então tá aí, então a partir de agora, eu não sou mais a personagem Tutela, é Stephanie que é a Tutela, e assim eu posso ser a tia Mi e Tutela, né? Então vai ter os dois momentos. Pra gente concluir aqui, o que a vida familiar importa para você, além do trabalho, de todo o contexto, o que tudo isso ele traz de base para a tua vida, para a tua história? Olha, a família, tipo, dentro de casa é tudo, né? Ele é a tua base mesmo, porque se você não tá bem com o marido, fica difícil você ir lá enfrentar uma batalha espiritual que é tão árdua, né? Quando a gente, só quem tá, sente a batalha, né? A gente sente o peso que tá ali numa batalha quando a gente não tá legal em casa. Deus vai direcionando, sabe? Deus vai te dando condição, Deus vai te colocando palavras. O que eu percebo, assim, com os meus filhos, quando eu tenho que resolver alguma coisa, eu nunca posso resolver na hora que o sangue esquenta, sabe? Não vai dar certo. Sim. Vai ser eu, Michelle, super-humana, totalmente falha, agindo ali, tentando fazer alguma coisa. Então, você espera a poeira baixar, Deus vai te dar uma direção bem diferente do que você pensou, colocando palavras mais assertivas no coração e que vai dar mais certo no alvo. E, assim,
mas sempre tentar agir como Deus quer que você age. Eu quero fazer com as minhas mãos, mas não é assim. Eu preciso fazer o que, né, é o ministério. Lá na igreja a gente não pede direção para Deus, né? Que palavras eu tenho que usar, que palavras eu tenho que falar, né? Que louvor que eu vou cantar. E dentro de casa é a mesma coisa. Eu não posso fazer o que eu quero, né? Porque se eu fizer, eu até posso fazer, não vai funcionar. Não vai dar certo. Eu preciso ter palavras certas, né? Vindo de Deus. Até com o marido, às vezes precisa conversar, né? Se eu já vou lá assim, assim, assado, não vai funcionar como se eu esperar o Espírito Santo me conduzir, o Espírito Santo me orientar. Porque o Espírito Santo conhece o alvo. Então ele vai me dar a flecha certa pro alvo. Qual é a orientação que você deixa para as professoras? Tipo, diante da situação que nós estamos, o valor do Ministério Infantil, uma palavra de carinho que você queira deixar para eles. O que você precisa compreender? Que se você tá ali, que você recebeu esse chamado, Deus colocou na tua mão esse departamento, antes de você pensar qualquer coisa, Deus já sabe que você vai conseguir, que você vai fazer, que as coisas vão acontecer, porque Ele não ia colocar algo na tua mão para você passar vergonha. Ele não ia colocar algo na tua mão para você ir lá e o inimigo te envergonhar. Não é isso. Deus é o maior interessado que as coisas aconteçam. Mas você precisa tirar essa barreira que às vezes a gente coloca. Eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Mas quando você tira essa barreira, você também não vai colocar assim, ó. Eu faço, eu aconteço. É muito ao contrário. Você vai olhar e falar assim, com Deus eu faço. Com Deus as coisas vão acontecer. Ele já falou que é comigo. E eu vou, né? Eu vou. Então, com Deus é a gente assim, é caminhar sem ter o próximo passo ainda. Você coloca o pé e ele coloca o chão. Então, você vai indo um passo de cada vez, confiando. Então, a mensagem que eu quero deixar para você. Com ele você é capaz. Com ele você vai conseguir. E quando ele colocou na tua mão é que ele já tem um alvo. E para você alcançar esse alvo, você precisa estar conectada com o teu Deus. Porque só Ele conhece o alvo, como você não conhece. A gente olha por fora, vê as crianças por fora, vê as famílias por fora. Mas Deus vê muito além disso, né? Muito além disso. Então, quando Ele já colocou essas ovelhinhas na tua mão, Ele já sabe o que cada uma delas vão precisar. E tá em Deus a resposta que você precisa dar para eles. O alimento que você precisa dar para essas crianças está em Deus. Então, a gente se conectar cada vez mais perto de Deus é o segredo para você conseguir enfrentar, né? Enfrentar as batalhas, para você conseguir levar o alimento certo que eles vão precisar naquele momento, né? E não pensar em desistir. Muitas das vezes é difícil e a gente pensa, não vou conseguir e tal, isso é normal. Mas mesmo com esses pensamentos, você persistir ali, deixar de lado os pensamentos, né? Ignorar e continuar, porque perseverando, né? Tem coisas que você só vão acontecer com a perseverança, né? Quando Deus mandou que Josué dessem ali 7 voltas e, né? Eles poderiam olhar, mas pensar, né? Mas pra que 7? Deus pode derrubar isso aqui com apenas um passo nosso. Deus pode derrubar. Por que Deus faz isso? Deus faz exatamente para entender se eu sou obediente, para continuar confiando, né? É igual Naamã, mergulhando as 7 vezes. Se você é persistente mesmo para confiar que na última vai acontecer as coisas, né? Então, eu perseverar, eu não desistir. É um passo muito importante para as coisas acontecerem porque é o processo, né? Nesses 7 mergulhos, Deus está trabalhando mais em você, né? E fora de você também, mas às vezes é mais em mim que Deus está trabalhando, né? A gente, nas experiências que a gente vai percebendo aí, a gente vê que tem igreja que você vai e você mais aprende do que ensina. Sempre aprende alguma coisa, Sempre aprende. Então, né, nesse caminho aí, você vai criando muita bagagem, assim, que vai te fortalecendo e vai te conduzindo e vai te direcionando. Então, perseverar sempre, se conectar com Deus sempre, porque é com Ele que você vai prosseguir, né? Amém. Não tem outro jeito. Agora, já concluindo aqui o nosso podcast de hoje, nós vamos aqui juntas fazer uma oração.
uma oração de agradecimento a Deus e de bênção para a tua vida, você que está acompanhando esse podcast. Sabemos que Deus tem algo especial através desse testemunho para que a tua vida seja alicerçada. Senhor meu Deus, neste momento nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar pela oportunidade, Senhor, de estar transmitindo a tua palavra através desse testemunho tão especial da vida da tia Mi, a Michele. Senhor, tu tens dado tantas experiências, tantos momentos marcantes na vida dela. E eu sei que através desse testemunho muitas pessoas serão alcançadas. Senhor querido, alcança, Senhor, vidas que estão desanimadas, para que possam se levantar, para que possam ter um novo processo, uma nova história, e que possam, Senhor querido, continuar nesse chamado tão especial para o Ministério Infantil. E também, Senhor, aqueles que têm passado por tantos momentos difíceis e têm, Senhor, seu coração doído, machucado, que possam ter, Senhor, forças de Ti para perdoar, para estar amando, Senhor, as pessoas, as famílias, que haja união nas famílias, que haja, Senhor querido, uma forte graça do Teu Espírito na vida dessas pessoas, para que possam, Senhor, estar também junto à direção, junto às lideranças da igreja, junto, Senhor querido, a todos os ambientes que seja necessário para que tenham, Senhor, um ministério frutífero. Abençoa cada um em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. Se inscreva no nosso canal, acompanhe todos os momentos, todos os testemunhos, todas as histórias, todas as novidades que teremos aqui para você. Creio que será uma bênção para a sua vida, para a sua família e trará também uma nova visão sobre o Ministério Infantil, renovando a sua vida através dos testemunhos maravilhosos que traremos aqui. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Deus abençoe.